né? Neemias capítulo 8, versículo 10, a última parte diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de um texto bastante interessante, encontrado aqui no livro de Neemias. Nós sabemos que quando esse texto ele foi escrito, o povo de Deus eles já haviam retornado ali de Babilônia, onde eles estiveram passando 70 anos sofrendo no cativeiro, mas Deus havia feito uma promessa, que após os 70 anos de cativeiro, eles retornariam para sua terra natal, para Jerusalém, onde Deus estaria abençoando a vida deles de maneira poderosa. E nós vemos aqui nesse texto que aqui é o cumprimento daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, quando nós falamos sobre cativeiro, o povo de Deus, eles passaram por vários cativeiros, mas os dois principais que nós podemos citar nesta oportunidade é o cativeiro do Egito, quando o povo de Deus foi liberto por Moisés. A Bíblia diz que eles passaram cerca de 430 anos sofrendo debaixo do jugo de Faraó. O outro principal cativeiro que o povo de Deus passou é o cativeiro babilônico, onde eles passaram 70 anos. E a Bíblia nos mostra que quando Deus decidiu cumprir a promessa de tirar o seu povo do cativeiro em Babilônia, Deus levantou um homem, que é o próprio autor deste livro que nós temos lido, por nome Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele trabalhava nesta época como copeiro do rei. E nós podemos entender que Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Na verdade, ele ainda não conhecia Jerusalém e também ainda não tinha tido nenhum contato com o povo que lá havia sido deixado no sofrimento. A Bíblia nos mostra que Deus agora vai cumprir a promessa na vida do seu povo e vai usar este homem, Neemias, que era copeiro do rei. A Bíblia diz que Neemias ele tinha o trabalho de estar entregando o copo na mão do rei, a bebida, o vinho. Era um trabalho de muita confiança. E a Bíblia nos faz entender, no capítulo 1 aqui do livro de Neemias, que esse trabalho que Neemias tinha era um trabalho onde ele deveria aparecer na presença do rei com seu semblante todo o tempo alegre. Mas chegou um determinado momento na vida de Neemias que ele apareceu diante do rei com seu semblante triste. Aí isto causou uma curiosidade no rei, a ponto dele se dirigir a Neemias e fazer uma pergunta: por que o teu semblante está triste? E Neemias, diante da pergunta que lhe causou medo e preocupação, ele respondeu que havia recebido a visita de um dos seus irmãos, que estava vindo de Jerusalém, e havia noticiado a Neemias que o restante do seu povo, que havia sido deixado em Jerusalém, estava em grande miséria, em grande sofrimento, que a cidade estava destruída, que os seus muros estavam caídos e as suas portas queimadas a fogo. E o povo estava sofrendo muito. Então isto doeu no coração de Neemias. E a Bíblia diz que diante desta notícia, Neemias ele tomou uma atitude bastante importante diante da presença do Senhor. A Bíblia nos mostra, no capítulo 1 do livro de Neemias, lá pelo versículo de número 4, está escrito: E sucedeu que, ouvindo eu
essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante desta notícia triste que Neemias havia recebido, a Bíblia diz que ele tomou esta atitude importante. Ele decidiu orar, decidiu jejuar. A Bíblia diz que isso com pranto, com choro, com lamento, e isto tocou o coração do Senhor. Mas eu quero fazer você entender, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, que quando Neemias ele ora, ele busca a presença do Senhor, ele não tem a resposta de forma imediata. A Bíblia nos mostra no capítulo de número 2 do livro de Neemias, que ele vai ter a resposta da parte do Senhor, diante da atitude de jejuar, de orar, de buscar, depois de ter passado 4 meses. A Bíblia diz que a resposta de Deus vem para Neemias. Quando Neemias, ele continuando no seu serviço, levando o copo na mão do rei, de repente, depois de 4 meses, o rei, ele vai dizer para Neemias, Neemias, me pede o que tu queres que eu te faça. E a Bíblia diz que Neemias entendeu que aquilo ali era a resposta de Deus chegando para a sua vida, e ele disse, eu quero voltar para a terra dos meus pais, para nós reconstruir os muros daquela cidade. E a Bíblia diz que o rei permitiu, o rei deu carta, deu direito para que Neemias pudesse voltar com uma certa comitiva de pessoas que estavam dispostas a ajudar Neemias nesta obra, nesta missão tão importante. E a Bíblia diz que Neemias, ele foi para Jerusalém, cumpriu o objetivo, que era reconstruir os muros daquela cidade. A Bíblia nos mostra que não foi muito fácil para Neemias ele concluir aquela obra, porque houve perseguições, houve tentativas de que Neemias viesse parar naquele trabalho, mas ele permaneceu de cabeça erguida, confiando no Senhor, e Deus estava com ele e deu vitória, tanto para Neemias, como também para todos que estavam ali ajudando naquela obra. E aqui nesse texto que nós temos lido, do versículo 10 do capítulo 8, onde diz que a alegria do Senhor é a vossa força, aqui já é no momento em que o povo já está reunido na presença do Senhor para louvar a Deus, para mostrar uma certa gratidão e também uma certa alegria de missão cumprida, de que Deus havia realizado na vida deles um grande sonho e também uma grande promessa que eles guardavam em seus corações. Só, queridos irmãos, que mesmo o povo tendo realizado e cumprido o seu objetivo, ao invés deles se mostrarem mesmo em completa alegria diante da presença do Senhor, eles ainda permaneciam com seu semblante assim um pouco triste, se lembrando do passado, se lembrando do sofrimento que haviam passado lá no cativeiro. Aí, neste momento, nós percebemos que Esdras, ele vai dar esta palavra com o intuito de renovar e de despertar a alegria no coração do povo, dizendo, este dia não é dia de tristeza, não é dia de lamento, esse dia é dia de nós estarmos alegremente louvando o nome do Senhor nosso Deus. Aí ele vai dizer essa frase, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, meu querido e amado irmão que está nos acompanhando, esta mesma palavra que Deus deu para o seu povo através do seu servo, ele está dando também para a sua vida neste momento, mesmo diante desta pandemia, mesmo diante de qualquer tipo de problema que você possa estar enfrentando neste momento. Pode ser um problema de enfermidade, pode ser o problema financeiro, quem sabe o emergencial não tem dado certo para você, mas Deus diz para ti neste momento, não te preocupa, continua confiando no Senhor, que vai dar certo, da bênção chegar para a sua vida, da porta se abrir para você. É momento de você estar alegre na presença do Senhor. E eu posso dizer com isto, neste momento,
que existe uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade, para acontecer, ela depende das circunstâncias boas, aleluia. Mas a alegria, ela não depende de circunstâncias boas, mas a felicidade precisa acontecer coisas boas para ela surgir em nossas vidas. Quem sabe você possa estar se perguntando, mas como assim? Eu vou explicar para você. Olha, no dia do aniversário de alguém, se tiver um bolo, se tiver uma comemoração, diante dessas coisas, a pessoa que está completando o ano, com certeza ela vai mostrar uma felicidade. Por quê? Porque aconteceu toda uma situação boa para ser causada esta felicidade na pessoa. Mas a alegria não. A alegria, ela não depende de situação boa. Ou seja, às vezes pode estar faltando, neste momento, na casa de muita gente, o alimento no celeiro. Mas só pelo fato de ser servo de Deus, de estar adorando o nome do Senhor, de ter a presença do Espírito Santo, isto é o suficiente para a pessoa continuar alegre, continuar exaltando o nome do Senhor. É por isso que o salmista, lá no Salmo 23, no versículo 1, ele disse, o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Quando ele faz esta declaração, ele está praticamente dizendo que pode faltar moradia, pode faltar vestimenta, pode faltar alimento, mas ele tem certeza que não vai faltar o mais importante, que é a presença de Deus no seu coração, na sua vida. É por isso que nos versículos posteriores, ele vai dizer que por causa da presença de Deus, ele vai andar pelos pastos verdejantes, ele vai ser levado às águas tranquilas, ele vai seguir pelas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor. E no versículo 4, ele continua dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que Deus está comigo. Por isso, meu querido, o versículo nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a presença de Deus estiver em nossas vidas, a gente vai estar fortalecido e fortificado, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos ampara, é o Senhor quem nos guarda. Está escrito lá no Salmo 103, no versículo 13, que a Bíblia diz que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que obedecem a sua palavra. Portanto, eu concluo essa mensagem dizendo para você, continue firme na palavra do Senhor, continue confiando no Deus que fez os céus e a terra, que Ele também vai continuar te sustentando com alegria, e você vai permanecer de cabeça erguida, cantando o hino da vitória, porque o Deus que nós servimos é fiel, é poderoso. A Bíblia diz que Ele não dorme nem cochila. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai permanecer sendo o mesmo para todo sempre, no controle de todas as coisas. E o mais importante, Ele conhece todos aqueles que temem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, alegra o teu coração, mesmo que você possa perceber que as coisas estão difíceis para a sua vida, nós declaramos que Deus vai tornar as coisas fáceis, porque Ele tem escutado o teu clamor e tem visto a tua aflição. Basta tão somente você acreditar e Ele vai fazer